Olá, pessoal, muita paz, muita luz a todos aí em casa, tudo bem? Bom, vamos à nossa terceira aula sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, né? No passado antigo. Bom, nós já discutimos todas essas questões aí interessantes. Hoje nós vamos ter que bater o seguinte papo, né? Por quê? Por que o alto, o plano espiritual, deixa acontecer todas aquelas guerras do passado? Qual o intuito, né, de um projeto planetário? Né? Vamos pegar a linha do tempo aqui, da Atlântida, né? Começa pelo ano zero aqui para trás, 8.000 anos antes de Cristo, 10.000 anos antes de Cristo, 15.000 anos antes de Cristo. Bom, a civilização atlântica, ela veio muito parecida conosco, né? Tá oscilando. Quando chega num determinado momento da história, né? Ela começa a aumentar a população. Exatamente tudo é cópia da nossa, praticamente. Só que quando ela chega por volta desse período aqui, de 10.000 anos antes de Cristo, ocorre exatamente um avanço científico muito sofisticado, praticamente nos últimos 100, 150 anos da civilização dela. Ela teve a Atlântida, a diferença que ela teve de nós é a seguinte. O avanço científico nosso começou em 1900. Tá? Presta atenção, começou em 1900, com a física quântica. Tá? É claro que aqui atrás teve muitos avanços científicos e matemáticos, mas não tecnológicos. Você entendeu? As aplicações de toda essa descoberta que foi acontecendo ao longo do tempo aqui, ela aconteceu basicamente, tá? Depois de 1900. Você vê que por volta de 1900 é que Nikola Tesla começou a desenvolver toda a tecnologia de engenharia elétrica. Tá? Sem eletricidade você não faz nada. A eletricidade tinha que chegar na casa das pessoas para depois ter todo um avanço tecnológico. Então é a base. Nós começamos com a base. Por exemplo, tudo que o Tesla fez não precisa de física quântica. Ok? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tudo que o Tesla fez não precisava de física quântica. A física quântica ela vai influenciar tecnologicamente a produção da bomba atômica. Tá? E ela só vai influenciar a física quântica, a tecnologia, né? Com a construção daquilo que nós chamamos semicondutores. Ok? E semicondutores é uma descoberta da década de 40, 50, 60. Você está entendendo? Então a física quântica ela não é aplicável tecnologicamente aqui para trás. No começo do século, tal, aquela coisa toda. Isso aqui é tudo tecnologia newtoniana. Certo? Einstein. Todas as teorias de Einstein, até hoje, não teve aplicação tecnológica nenhuma. Vocês estão me entendendo? Tá? Einstein só será possível, porque a teoria de Einstein é uma teoria de gravitação. Sobre a gravitação. Nós não fizemos nada ainda com gravitação. Vocês estão entendendo? Nós não temos tecnologia para isso. Agora, o lance é o seguinte. Será que os Atlantes, então, eles começaram, né, em termos né, o 1900 dos Atlantes foi mais ou menos 50 anos antes. Sabe? Então eles tiveram muito mais tempo para desenvolver uma tecnologia muito mais avançada. Quando eles chegaram aqui, eles tinham armas. Eles tinham armas nucleares. Eles tinham uma arma. As armas de pulso eletromagnético eles tinham também. É chamada armas de pulsos eletromagnéticos. Tá? Eles tinham uma arma que a gente chama de arma escalar, que agora nós temos ela nos arsenais. Nós temos essa arma, ela nunca foi testada na frente de todo mundo.
Ela nunca foi usada em guerra até agora, porque ela é uma arma de destruição em massa. Só que ela é muito mais eficiente e poderosa que a arma nuclear. E ela não deixa radioatividade, com vestígios. Tá? E por fim, uma arma de gravitons. Né? Essa arma de gravitons é manipulação da gravitação. Então, os Atlantes tinham manipulação da gravitação, por isso que os Vimanas deles eram completamente diferentes de nossos aviões a jatos. Tá? Os Vimanas Atlantes eram praticamente naves que voavam por controle da gravitação. Vocês se lembram que pela análise, numas aulas que eu dei aí anterior, não foi nesse curso aqui, mas quando eu falei dos os OVNIs e o nazismo, vocês lembram quando os nazistas fizeram aquele sino e estavam tentando, e eles copiaram esse modelo dos textos védicos, para tentar fazer uma nave gravitacional. Mas deu zebra, né? Morreu todo um monte de cientista, um monte de gente sobre exposição a fluxo de grávidos, porque eles não tinham controle, eles não sabiam o que ia dar. Entendeu? Então eles abandonaram o projeto. Ficou pela metade. E outra coisa que os alemães fizeram antes da Segunda Guerra Mundial é ir para a Antártida. Montaram uma base na Antártida à procura dos intraterrenos. Porque os alemães queriam, presta atenção, por toda a lei, encontrar tecnologia avançada dos Atlantes, dos antigos. Esse era o objetivo da Alemanha. Por isso, vocês assistiram, né, o 7 anos no Tibete, não assistiram? A pergunta é, o que aqueles alemães estavam fazendo no Tibete? Porque o Brad Pitt era um soldado alemão, lembra? O que eles estavam fazendo lá, vocês sabem? Historicamente. Hã? Eles estavam procurando Agartha. Todos os pesquisadores alemães e arqueólogos que foram para lá, junto com o exército alemão, eles estavam procurando Agartha, os mundos intraterrenos. Estavam procurando Shambhala, Shangri-La. No final do século XVIII, quer dizer, final do século XIX e começo do século XX, não se esqueça que a Blavatsky, ela criou a teosofia europeia. Certo? E a teosofia europeia falava do reino de Agartha, ou mundos intraterrenos. Falava de uma civilização muito avançadíssima, que coexistia conosco na Terra, e essa civilização avançada, né, era sobreviventes da grande civilização atlântida do passado. E eles tinham uma ciência, uma tecnologia inimaginável por todos nós. Ok? Muito bem. Então, os alemães, então, fizeram muitas pesquisas no mundo buscando esse tipo de contato com essa civilização oculta. Porque eles acreditavam que eles, alemães, eles eram descendentes dessa civilização ariana que deu origem aos intraterrenos. Tá? Eles achavam que eles eram de origem atlante. A civilização, vamos assim dizer, que eles chamavam de ariana. Não sei se você sabe, mas os hindus é ariano. Mas eles querem a tradição do ariano antigo, do ariano mais lá atlântico, o ariano avançado, o ariano uma raça superior. Você está entendendo? Que teria sido os componentes do Império Atlante, né, e desenvolvido essa tecnologia secreta e sofisticadíssima. Tem até o romance Shangri-La, né, que depois virou filme, tudo, né, que os caras estão andando no Tibete, e lá no Tibete eles encontram uma porta, um portal, que eles entram numa base subterrânea, uma civilização avançadíssima. Né? Então, o Hitler mandou cientistas, arqueólogos para o mundo inteiro pesquisar. Um grupo foi para o Tibete, tá? Você está entendendo? Outro grupo foi para a Índia, outro grupo foi para a Antártida. Então, em várias partes dos mundos, os alemães enviaram
seus cientistas, seus pesquisadores. E ele teve sucesso na Antártica. Segundo eles encontraram coisas sofisticadas na Antártica. Por isso, eles resolveram, né, fazer aquele sino, tentativa de construir uma nave avançada de guerra, uma arma de guerra. Né, tudo para o Império Alemão, aquela coisa toda. Né? Mas por que os alemães acabaram não tendo sucesso? Em primeiro lugar, são 10 mil anos, ou melhor, 12 mil anos depois de Atlântida. Vocês acham que os sobreviventes de Atlântida, depois de passar para a Era da Luz, que tipo de homem você vai encontrar lá? Você vai encontrar um espírito transcendido, avançado, iluminado. Você não vai encontrar um cara que guerreiro, né, vai vender arma para os alemães, trocar tecnologia com os alemães. São caras que sabem muito bem o que significa essa jornada kármica de cada um de nós aqui. Por isso eles não se misturam. Certo? Então é óbvio que eles não deram esse tipo de contato que os alemães queriam. Né? E nem os americanos que foram para lá agora, né, tiveram esse tipo de contato com essa civilização. Bom, então, todas as cidades nuclearmente destruídas no passado, ou por armas mais sofisticadas do que a arma nuclear, provavelmente o que destruiu Sodoma e Gomorra não foi uma arma atômica. Foi uma arma de pulso gravitacional. Essa arma de pulso gravitacional, o que ela faz? Você pode construir um fluxo de gravitação, deixa eu explicar para vocês, é meio complicado para vocês. Os cientistas acreditam que a gravitação é uma onda, certo? É uma onda. A onda gravitacional, por exemplo, deixa eu explicar para vocês como é que funciona isso. Como é que Sodoma e Gomorra pode ter sido destruída e por que que... Oi? Não, mas está saindo som ainda. Por que provavelmente essa história da estátua de sal da mulher pode ter alguma coisa a ver. Por que tem muito sal em volta do Mar Morto? Por que o mar é morto? De onde veio tanto sal que em outro lugar não é assim? É o único lugar no planeta que tem quantidade muito grande de sal e o mar é morto. Né? Então vamos lá. Quem levantou a primeira hipótese sobre ondas gravitacionais, que agora foi detectado pelos sensores do pessoal aí, de explosões de supernova distante e tal, então é o seguinte, o Einstein pensou assim, está aqui a Terra, ou o Sol, ou uma estrela qualquer. Você pega um ponto distante aqui, né? Um ponto A. Distante, vamos supor, só para a gente, né, pode ser qualquer distância, uma distância D, vai. O Einstein pensou assim, esse ponto aqui, ele sente de uma força gravitacional. Ele sente uma força gravitacional. Certo? Então o Einstein pensou assim, se instantaneamente a Terra deixasse de existir, quanto tempo demoraria, em termos de tempo, para que esse ponto deixasse de sentir a força gravitacional de atração? Vocês estão entendendo? Aí, o que ele teorizou com isso? Ele teorizou que alguma coisa se deslocava. Então vamos supor que ele fazia isso. Eu tiro a Terra. Demora um tempo para esse ponto sentir que acabou a gravidade. E agora, se eu instantaneamente colocasse toda a massa da Terra de novo aqui, quanto tempo demoraria para aquele corpo sentir novamente a atração gravitacional? Então, ele fez o cálculo, ele calculou tudo e calculou que seria na velocidade da luz, aquele C no vácuo. Mas agora preste atenção. Isso que eu quero que vocês entendam. Tá? O que está propagando? Existe uma propagação de campo gravitacional agora aqui. Você está me entendendo? Está se propagando a uma velocidade. E como que este campo se propaga? Qual é a forma de propagação desse campo? Então, a forma de propagação desse campo é
Porque a gravidade, ela curva o espaço. Então, ela provoca uma onda no espaço-tempo. Então, aqui eu tenho uma frente de onda que se desloca. Você está me entendendo ou não? Então, o espaço era vazio. Então, eu tenho um pulso que faz isso aqui, ó. Ele cria uma curvatura no espaço e isso aqui vai se deslocando da luz. Tá? Então, isso aqui é uma ondulação gravitacional. Ok? Aí, os cientistas se perguntam, eu posso fazer isso artificialmente? Eu posso criar em laboratório uma onda gravitacional? E outra, eu posso manipular a amplitude, a frequência e o comprimento de onda desse pulso gravitacional? O que esse pulso gravitacional, se eu fizer um pulso muito forte, geralmente, né, você bota uma terra, dá G lá, né? Mas o G não, né, chega lá, né, começa a me atrair só pela terra, só uma coisa assim. Mas, e se eu conseguisse diminuir o comprimento de onda, porque essa onda é muito extensa, conseguisse colocar esse comprimento de onda gravitacional a nível quântico? Que efeito isso causaria nos prótons, nos elétrons e nos nêutrons? A história é que você poderia explodir a carga elétrica. Você interagiria com a massa, com a carga elétrica, você faria uma merda ali. Isso criou a mais poderosa das armas destruidoras. Os caras jogavam um pulso de gravitação, tudo que existia na frente ia sendo destruído. Certo? Então, por isso que quando a nave soltava, como tem oxigênio, tem ar na atmosfera, todos esses átomos no fluxo iam sendo, parecia um raio de luz quente. E a hora que isso atingia toda a matéria, ela entrava em oscilação nuclear e explodia a matéria por dentro, ia mudando toda a estrutura nuclear, toda a estrutura atômica. Isso fazia com que qualquer objeto esfarelasse, desintegrasse e caísse como areia. Entendeu? É manipulando isso que eu estou falando para vocês, que os antigos conseguiram mover aquelas pedras gigantes. E depois, vocês se lembram que lá quem já foi no Peru, quem já foi você tem aquelas pedras gigantes assim, ó, gigantescas pedras, e ela é tudo meio assim, ó, né? Ela aparece e vem a outra aqui, se junta certinho aqui, né? Depois tem a outra que vem aqui, faz isso aqui. Não tem? Eu pergunto, como é que os caras fizeram essa junção tão perfeitinha, tão bonitinha aqui? Então, manipulando isso aqui. A partir do momento que eu manipulo a estrutura da matéria, eu pego essa pedra que pesa toneladas, a primeira coisa, eu coloco esse raio, graviton, e ela faz o quê? Ela amolece, ela fica mole, ela fica pastosa. Certo? Com esse raio, eu posso fazer para ele explodir se eu quiser. Eu posso fazer ele explodir e matar todo mundo que está em volta. Mas dependendo da intensidade como eu estou trabalhando na ferramenta, eu simplesmente, primeiro, eu tiro o campo gravitacional. Então eu transporto ela com uma puta leveza, ela fica leve. Aí eu coloco ela no lugar. Quando eu coloco ela no lugar, eu jogo o raio, ela derrete, ela vai amolecendo e ela naturalmente ela vai se encaixando aqui assim, como se fosse um chiclete. Imagine você pegar aquele, como é que fala? Aquele mocotó, sabe aqueles aqueles quadradinhos de mocotó? E você pega ele, vai apalpando ele fica certinho no lugar, depois você desliga, ele fica duro. Duro na hora. É assim com essa tecnologia que eles construíam aqueles muros gigantes. Mas só que esse aqui não é peruano. Isso aqui é tudo Atlante. É tudo tecnologia Atlante e tecnologia de pós-destruição de Atlante, na Era da Luz. Mas essas armas que eu desenhei para você aqui com fluxo de gravitons, ela foi utilizada na Guerra Atlante. Então, essa arma, ela destruía cidades inteiras, e ao mesmo tempo, se pegasse num ser humano, o que aconteceria com o ser humano? O ser humano era nuclearmente transformado. Ele poderia virar como se fosse uma estátua de pedra. Mutava todos os elementos que tem aqui, carbono, ferro, água, virava uma coisa sólida. É uma transmutação nuclear. Você está me entendendo? É louco, né? É louco de tudo.
mas é o que a tecnologia avançada faz na mão de pessoas erradas. Ok? O que vocês acharam? Está todo mundo me perguntando aí sobre a declaração do general israelense lá. Hã? Você viu, Carlão? Hã? O que esses caras querem? Bom, tem duas coisas aí. Tem uma parte inventada e uma parte séria. Eles estão preparando a humanidade para um grande contato inevitável. Um grande contato vai acontecer a qualquer momento. Só que eles têm que falar assim, não se preocupe, né? Já sabia. Nós estamos tudo no controle, viu? Você não precisa ficar com medo. Faz tempo que nós estamos assim com os homens. Como esses ETs, do jeito que eu conheço eles dariam contato para esses generais, para esse pessoal mais bélico aí. Mas de jeito nenhum. E outra, esse cara é esperto. Ele está lançando um livro. Por isso que ele veio fazer essa declaração. Ele está lançando um livro. O livro dele vai vender que nem água no mundo. Ele vai ficar bilionário. Tá? Tem vários motivos. Quem já assistiu minhas palestras aqui sabe o que esses caras sabem. Esses caras não sabem absolutamente nada. Eles não têm conhecimento sobre os ETs. Eles inventam. Chama teoria da contra-informação. Né? Contra-informação. Tá? Como se os ETs, eu estou lá na Área 51, nós estamos aqui. E a pergunta é, né? Por que só os americanos, né? Os russos, nada. Chinês, nada. Só os americanos. Mas não, se o serviço secreto americano soubesse disso, a Rússia soubesse disso, e o serviço secreto chinês soubesse disso, que eles têm uma conivência com inteligências muito avançadas, e o chinês não é bomba atômica na hora, na cabeça dos caras. Que é um desequilíbrio tecnológico muito grande, desequilíbrio de força muito grande. Eles não poderiam admitir isso. Entende? Então, tudo isso é balela. Da mesma forma que eu já discuti com vocês lá atrás, né? Eu vou discutir em seminários mais adiante, agora eu sou Valiantor, aquele extraterrestre que dizem que foi 3 anos na Casa Branca, né? Passou 3 anos nos Estados Unidos, lá, assim com os homens e tal, né? E o russo não sabia de nada, né? Todo mundo sabia, menos o serviço secreto russo, né? Eu teria pegado ele e levado ele para a Rússia, lá à força. Né? Então, tem uma série de coisas que o povinho engole. Mas gente que pensa, cientista que pesquisa muito tempo na área, não vai engolir isso aí, não, de jeito nenhum. Tem muita coisa por trás. Tá? Tem pergunta, Ju? Luna, quer dizer. Vamos lá. Uma coisa que não entendo. Por que os Atlantes, na Era da Luz, fizeram estátuas em formato de meio humano e meio animal, assim como estátuas de faraós? Qual a semiótica por trás? Bom, em primeiro lugar, não confunda faraó com Atlante. Tá? A distância temporal é de praticamente 5, 6 mil anos de história. Né? Você está confundindo egípcio. Tá? Deixa eu explicar uma coisa. A primeira coisa que você tem que entender na vida é que não existe nenhuma estátua feita pelos Atlantes, que está em pé até hoje, a não ser a pirâmide. Certo? E essas pedras, Pumapunco, tá, uma série de coisas é Atlante. Mas você não vê uma estátua Atlante, bonitão, né? O que você vê são bolivianos. Quando você vai lá em, como é que fala? Perto de Pumapunco, ali na Bolívia, tem Tiwanaku. Tiwanaku é uma cidade que não é construída pelos Atlantes. Tiwanaku é uma cidade construída pelos indígenas. Tá? Para adorar aquela cidade de Pumapunco que estava lá. Você está me entendendo? Então a gente precisa, quando estudar, né, ver muito bem. O que acontece é o seguinte, nós vamos ter as mitologias gregas, aquelas mitologias do passado. Então a gente vai ver cápricos, né, cavalo misturado com gente, misturado com cabra, cavalo misturado com gente. Né, não tem isso na mitologia grega? Isso são experiências genéticas feitas da Atlântida. Mas não na Era da Luz, na Era das Trevas. Tá? Os Atlantes eles não tinham a mesma ética que nós temos hoje. Né? Certas coisas, você pegava assim, eles faziam tudo que você podia imaginar. A Helena Blavatsky, e muita gente fala que esse gato doméstico é produto Atlante. É genético Atlante. O gato não existia doméstico. Né? O gato doméstico é uma criação Atlante. Né?
Existiam outros animais, tigre, dente de sabre, outros animais existiam lá atrás. Mas não gato doméstico, assim, domesticado. Tal. Bom, então, e eles fizeram muitas experiências malucas genéticas naquela época lá. Eles, tanto na ciência física, biológica, médica, eles eram muito avançados. Os atlantes, quase na época da sua guerra final, eles não tinham carro que andava na rua. Eles tinham só naves que voavam. Eles tinham um protótipo de o cara voava sozinho. Mas tudo antigravitacional. Não é com propulsor do jeito que vocês estão pensando. Eles tinham um tipo de plataforma voadora, né, que ele subia assim, né, colocava a mão, segurava no controle aqui e levantava, saía voando. Uma plataforma pequenininha assim, redondinha, ele subia em cima, fechava o negócio aqui, saía voando. Você está entendendo? Chique pra caramba. Né? Era um lambreta voador. Já pensou? Então, por que os Atlantes tiveram 50 anos a mais de tecnologia diferente da nossa civilização? É difícil saber por quê. Sabe? É difícil saber os porquês. Né? Eu acho assim, que eles não é que tiveram 50 anos a mais, eles demoraram para fazer a guerra final. Né? Eles demoraram 50 anos a mais para fazer a guerra final. E tudo depende de cientistas. Tem cientistas que você vai para a nossa ciência, ela escolheu um caminho. Provavelmente os atlantes, eles resolveram ir para um outro caminho. Esse outro caminho fez eles encontrar essas respostas que a nossa ciência até hoje não encontrou, que a nossa física não encontrou. Tá? Você está me entendendo? Aí os ETs entram na jogada no final do ciclo Atlântico, começa a contatar as pessoas certas, não todo mundo, e a humanidade vai entrar num final de ciclo desastrosíssimo. Era o que estava previsto para acontecer com nossa civilização na década de 60. Mas, como eu já disse para vocês, houve um conclave estelar e eles resolveram abortar o apocalipse catastrófico de uma guerra nuclear aqui na Terra. Aí a aparição dos discos voadores aconteceu em massa e mandando ultimato através de laranja para os governos para impedir o holocausto nuclear. Todos os governos sabem que nós estamos sob intervenção extraterrestre e eles morrem e cagam de medo sobre isso. Eles não têm nenhum acordo sofisticado, os ETs não transferem tecnologia. Ter base em Marte, então, é a pior das mentiras. A maior de todas as mentiras é falar que você tem uma base em Marte, falar que tem uma base na Lua, tá? Conjunta ainda, né, com os ETs. Essa história é muito ficção científica para vender livro mesmo, tá? Não tem noção. Esses caras sabem por que ele não falou quando estava trabalhando, vai falar que está aposentado agora? O cara quer ganhar dinheiro, cara, vai tocar uns medos de ficar na aposentadoria no bem bom. Né? Porque você sabe como é que funciona livro nos Estados Unidos? Né? Os Estados Unidos é assim, para virar um best-seller, vende 1 milhão de cópias. Tá? Para vender 1 milhão de cópias nos Estados Unidos é a coisa mais fácil do mundo. Aqui no Brasil, você vende 2.000 livros, você não vende nunca. Né? Certo? Paulo Coelho vende 20.000 livros só e acabou, não vende mais que isso. Tá? 100.000 cópias ninguém vende aqui no Brasil. Uma coisa que diz, quem é que vendeu 1 milhão de discos no Brasil? Ninguém. De disco. Mas lá, Michael Jackson vende uma semana 1 milhão de discos. Quando lança nos Estados Unidos, entendeu? Então, é o seguinte, os Estados Unidos funciona assim. Autor tem 10% do preço de capa. Então vamos supor que eu vendo um livro nos Estados Unidos por $50. Né? Nem sei, o livro deve ser mais barato lá. Né? Aqui no Brasil é R$100 um livro hoje. R$80 um livro top, grosso. Né? R$8 é meu. Então vende 1 milhão de livros. Você tem 8 milhões na mão. Você tá entendendo como é que é o negócio? Estados Unidos você fica rico, cara. Você fica rico em um mês. Se você tiver a cabeça certa, colocar o produto certo, no lugar certo. Marketing certo. Então, e o marketing desse general é esse. Né? Vocês se lembram que quando teve aquela autópsia do ET? Hã? Os caras fizeram todo aquele filme e a gente sabe que é um filme falso. Você não tem noção quanta grana os caras ganharam com aquele vídeo. Só a Rede Globo pagou $250 mil para exibir o filme. De meia hora de duração.
Cada emissora no mundo inteiro que você quisesse exibir o filme, $250 mil. Agora você imagine quanto todos os canais de televisão queriam passar. Foi uma puta propaganda no Fantástico, tal, né? Que lá correu o planeta. Só que cada um que tinha direitos autorais, então você não podia exibir sem pagar. Esses caras faturaram mais de... se não faturaram $1 bilhão, não digo. Com o negócio. É muita grana que entrou. Então, os americanos sabem como ganhar dinheiro, cara. Enganando as pessoas, fazendo coisa falsa. Fake news. Né? Fake news. Né? É a mesma coisa quando o cara lançou o Cavalo de Troia. O JJ Benítez. Porque é verdade, isso aconteceu, bota o governo americano, vou ficar botando palavra na boca de Jesus, sabe? Aquela coisa. Pô, puta ficção, cara. Ninguém tem máquina do tempo, o tempo nem existe. Né? Tem toda uma coisa, então existe um marketing, você tem que falar com a verdade para você vender. Porque você cria toda aquela mística, aquela expectativa. Né? Nós temos vários cidadãos desse tipo aqui. Né? Nós temos o Bob Lazar, que ele foi fabricado pelo governo americano, pelo serviço secreto americano, para vir falar que os americanos têm ET na área 51. Falando, eu trabalhei na área 51, eu trabalho com ET. O cara estava preso no dia seguinte, se fosse verdade. Está entendendo? Esse é o ponto-chave da questão. Segurança nacional, você não abre a boca. Você assina um acordo, cara. Você não pode abrir a boca disso aí. Depois eu abro a boca, todo mundo fica quieto, fica por isso mesmo, né? Toque, fica. Estados Unidos ainda. Os caras matavam a gente russo por muito menos. Se nossa tecnologia avançar ao ponto de conseguir manipular a onda gravitacional, que tipo de coisas conseguiríamos fazer com esse avanço? Bom, toda tecnologia ela é uma faca de dois gumes. Né? Você pode pegar uma faca e matar uma pessoa. Mas você pode pegar essa faca, fazer uma cirurgia e salvar uma pessoa. É um instrumento, é uma ferramenta, como você vai usar ela? Mesma coisa a bomba atômica. A bomba atômica, quando nós exploramos o núcleo atômico, nós tínhamos duas opções. Explodir uma cidade ou fazer uma usina elétrica para gerar energia e dar conforto, dar trabalho para todo mundo. É como eu vou usar essa energia? Ela é uma fonte de energia natural, são coisas que estão na natureza. A física é estudar a natureza. À medida que eu vou compreendendo mais profundamente a natureza, eu vou poder fazer um monte de coisa. Um dos maiores sonhos da humanidade, um dos maiores sonhos da nossa humanidade é fazer navegação interestelar. É sair da Terra e conquistar outras estrelas. Mas como é que a gente faz isso? Então a gente só vai fazer isso quando a gente estudar as leis de Einstein a fundo, né? E souber esses segredos. Para nós conseguirmos navegar no espaço de uma maneira muito mais rápida do que a velocidade da luz. Porque na velocidade da luz já não dá. Né? Star Trek lá, viajava 10 vezes a velocidade da luz e ainda não dava, né? Não chegava em lugar nenhum. A galáxia é muito grande, o universo é muito grande, então o sonho da humanidade é... Portanto, eu quero que vocês entendam uma coisa muito importante, tá? Nós não vamos avançar esse ponto. Toda civilização de superfície que se encontra nas trevas, ela é um projeto do plano espiritual superior. Nós só podemos avançar até onde eles permitem. Aí ocorre uma intervenção. Sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. Tá? Então nós não vamos atingir esses estágios que vocês estão pensando. Vai haver uma intervenção, o homem vai mudar seu padrão de consciência e necessariamente ele tem que entrar na era da luz. Era das trevas não pode conviver com tecnologias avançadas. É passo para a autodestruição. Eles vão usar como armas mesmo. Vide a experiência da Atlântida. Você dá conhecimento, o homem está nas trevas, ele é ego, ele vai usar isso para destruir seu inimigo. Tá? Então, são experiências que... Aí morre todo mundo vai para o astral. Todo mundo vai para o astral e a separação do joio e do trigo e tal. Né? As pessoas descobrem que tem vida após a morte. Esse é o grande segredo, né? Descobrir que há vida após a morte. Então, a pergunta que eu faço a vocês, né? Qual é a maior de todas as revelações que um extraterrestre fará quando entrar em contato em massa aqui na Terra?
Todo mundo sonha que vai ter um celularzinho novo, extraterrestre, né? O iPhone 50, que está no iPhone 12, né? É claro, os ETs não vão. Eu conheço os ETs, eles não vão transferir tecnologia para o ser humano. Primeiro, ele vai acordar o ser humano. Você sabe quem você é? O que você está fazendo aqui na Terra? Pois ele sabe, hein? Ele tem sua ficha toda. Os ETs, quando ele se aproxima de você, ele tem sua ficha toda. Ele sabe todas as suas encarnações passadas, sabe quem é você, de onde você veio, o que você está fazendo aqui, quem são teus mestres coordenando a tua encarnação, ele sabe tudo sobre você. Tá? Essa é a ficha que o cara tem de você. Agora eu pergunto, e você, sabe quem é você, o que você está fazendo nesse mundo, nesse planeta? Você veio aqui para quê? Qual é o intuito de você existir neste mundo? Exatamente. Isso é a era da luz. É tirar você dessas trevas, é tirar você desse estágio que você se encontra diante de você mesmo. Só assim o novo homem pode brotar. É por isso que o Osho, a filosofia do Osho sempre foi essa. O Osho falou assim, eu quero um novo homem para uma nova humanidade. Eu tenho que mudar esse homem não serve. Eu tenho que trazer um homem de luz, eu tenho que acordar esse homem. Entendeu? Então, a ciência nossa está estagnada. Tudo que se faz agora, toda essa televisão de plasma, tudo que você está vendo, é só aperfeiçoamento da tecnologia de física quântica. É uma coisa que já está aí, mas ninguém sabe mexer com gravitação. Tá? Entendeu? Então, são questões que só vai avançar se o homem tiver um avanço consciencial. Né? Geralmente o que acontece? Toda essa ciência, toda essa tecnologia já existe, ela já está aí. Por isso que nós só temos que contatar com quem sabe. Né? Aí a gente não precisa fazer uma nave aqui na Terra, nem pede carona com você vamos dar um rolê lá em Marte, vamos dar um rolê com a nave dos caras. Não vamos entrar para a federação. Esse é o ponto de vista. Nós vamos acordar. Todos nós viemos para esse mundo de outros mundos da galáxia. Hoje estamos aqui na Terra. Eu já falei para vocês, eu sou o único pesquisador que fala que 6 bilhões e meio de habitantes desse planeta estão na primeira encarnação nesse planeta agora. Primeira encarnação, estão chegando aqui agora. Eles não têm nenhuma relação com Jesus, nenhuma relação com gente Buda, com quem aconteceu há 2000 anos atrás, os filósofos e tal. São pessoas que estão vindo de planetas distantes e encarnar pela primeira vez na Terra nesses últimos 100 anos. Você percebe que nenhuma religião fala isso? Tá? Então esse é o segredo de tudo. Então os ETs vão trazer essa grande revelação. Após o contato em massa com a humanidade, a pergunta é, o que os ETs vêm trazer de bom para nós? Vai curar o câncer, vai curar coronavírus, sabe? Está todo mundo querendo algo material, mas a coisa mais importante são 2 coisas que tem que ser trazido à tona. 2. Primeiro, você vai acordar e vai entender que existe vida após a morte. Essa é a primeira coisa. Tá? E nós vamos receber uns aparelhos tecnológicos para que nós próprios possamos demonstrar que existe vida após a morte. Nós vamos conversar com todos os nossos entes queridos e ver eles, todos aqueles que já morreram, parentes, tio, cunhado, pai, mãe, avó. Nós vamos ter um equipamento que nós vamos poder conversar com eles. E a ciência toda vai descobrir isso em nosso planeta, que a vida após a morte continua. Não vai ter político roubando, não vai ter bandido que mata. Está todo mundo. Abriu o livro, abriu a caixa de Pandora. Certo? Você sabe a verdade sobre tudo e sobre todo mundo. Não tem mais como esconder. Não há 4 paredes. Não adianta ir para um motel escondido. Está todo mundo vendo, sabendo. Né? Nós somos um Big Brother aqui para o plano espiritual. Todo mundo assiste o que você faz o tempo todo. Né? Você está entendendo? Bom, essa morte por Graviton era sofrida? É a mesma coisa que a bomba atômica. Depois que explodir, você nem sabe o que aconteceu. Você acordar 1 mês depois, no astral.
Bom, essa morte por graviton era sofrida? Incrível isso, mudar a estrutura nuclear. Tem mais exemplos? Eu vou dar um exemplo muito simples para vocês. Né? Quem viu Thomas Green Morton fazer materialização de objetos, de coisas? Thomas Green, então, é paranormal. Imagina você pegar, encher sua mão de açúcar, ele enche sua mão de açúcar. Você fechava a mão assim, ele dava um grito, a hora que você virava pasta de dentro, até gosto de pasta de dentro. Mas como é que eu sei que fazia isso? Pegava relógio de plástico, sabe esse relógio da Casio, custa R$20 no camelô? Certo? Ele mandava você segurar na sua mão, ele dava um grito assim, ah! O relógio virava ouro. Ouro. Como é que plástico vira ouro? Para a nossa tecnologia, você tem que mudar o núcleo atômico. Certo? Pra gente, hoje, nos nossos reatores, a gente mudar o núcleo atômico de um átomo, a gente gasta uma energia de uma cidade inteira. E os caras fazem a frio e tal, tranquilo, brincando aqui. Mas só que são os ETs que fazem isso, com a tecnologia que eles têm. Né? O Saibaba não materializava broche, materializava ouro. De onde ele tira isso aí? De onde vem? Como é que essa operação é feita? Então existe uma tecnologia de alterar o núcleo atômico a baixa temperatura, a frio que a gente fala. Né? Então, é aquela velha história. Imagine, se eu pego um relógio, eu faço o relógio virar ouro. Certo? Agora eu faço você inteiro virar ouro. Vê a merda que vai dar. Você está morto na hora, certo? Então a mesma arma, a mesma coisa que eu posso utilizar para fazer umas coisas assim, mágica, se eu meter esse raio em você, já era. Entendeu? Vai virar uma estátua de sal. Como a mulher do Ló. Como é que chamava a mulher do Ló? Você lembra? Ô pastor, você não pode dar uma dessa, hein? Tem que saber. Não, tinha sim. Não era Raquel? Não era Raquel. Bom, tudo bem, não faz. Tem alguma previsão de quando os israelenses e americanos vão chocar o mundo com as descobertas deles? Eles vão abrir o jogo? O lance é o seguinte, esquece. Eles não sabem bosta nenhuma de nada sobre ET. Eles não sabem nada. Isso é tudo mentira que vocês estão ouvindo. Tá? Eles não sabem absolutamente nada sobre os ETs desse aspecto. Eles tiveram contato através de laranja, eles sabem que os ETs existem, sabem que os discos voadores existem, mas eles não têm contato. Tá? Seria utópico achar que os ETs viessem aqui para a Terra para dar contato para general, para dar contato para militar, para dar contato para político do cacete. Né? A escória da humanidade, o cara vai dar contato. Pô, né? Entendeu? Então eu acho sim que as coisas são muito mal contadas. Esses poderosos que estão no poder, eles querem sempre estar no poder. E este poder deles está sendo ameaçado pela presença extraterrestre. Tá? É um poder ideológico. Eles não podem confirmar a presença do ETs porque seria uma mudança ideológica sem precedentes na face da história. Eu falei para vocês, no dia seguinte a NASA ia à falência. Todo o investimento que a NASA tem, todos os cientistas que a NASA tem, vai ao futuro, porque eu gasto bilhões de dólares para querer botar um homem em Marte. Né? Para ver se tem vida em Marte, pesquisar se tem micróbio em Marte. Aí aparece um ET gigante, eu ando falando com você. Quem vai querer ir para Marte buscar micróbio? Vocês perceberam a mudança de paradigma? Se eu tenho um ET que veio aqui, inteligente, dentro de uma nave, para que eu vou gastar dinheiro para pesquisar micróbio em Marte? Eu vou investir tudo que eu tenho no ET agora. É por isso que a NASA vai à falência. Né? Todos os cientistas têm que mudar de profissão. Os paradigmas mudam totalmente. Vocês não têm noção do que é um contato. Um contato muda totalmente a face da história. Por isso, daquele contato, quando você viu a nave no céu, você viu que tem aquilo é o começo. Vocês não sabem o que pode vir depois daquilo. Você não sabe o que acontece. O cara pegar você e levar para dentro da nave dele e trazer você de volta. Isso é uma abdução. Isso que muita gente já passou. Você não sabe o que acontece no espírito do ser humano quando ele entra em contato com essa realidade toda que está aí. E o pior, quando ele não consegue convencer ninguém de que isso existe, né? Que está sozinho com a experiência. Aí é foda. Essa é uma das questões mais complicadas de você ter um contato sozinho. Como é que você vai administrar essa experiência? Então, na Era da Luz, eles conviviam com estátuas da Era das Trevas? Atlântico? Claro que não. A primeira coisa que eles fizeram era destruir todas as cidades atlantes, que sobrou depois da guerra.
E eles passaram a construir outras formas de moradia. Os projetos não eram cidades gigantes, os projetos eram cidades muito pequenas, não tinha superpopulação mais, né? Eu já falei para vocês o seguinte, que nosso planeta, aconteceu a mesma coisa na Atlântida, mas só que a Atlântida teve a guerra e já morreu muita gente. Mas nós vai acontecer isso aqui. Nós temos um ponto aqui, que é o nosso ponto de inflexão. Então vai acontecer isso aqui, ó. Quando a gente vem vindo, a população humana chegou a um pico, ela está aqui, ó, está quase 8 bilhões de habitantes na Terra. Isso aqui é o gráfico populacional. Quando a gente entrar na era da luz, esse gráfico vai fazer assim, ó. E aqui vai zerar. Era da luz é a preparação para a partida total da Terra. Quando eu acordo e percebo que eu realmente não sou isso, não sou esse corpo, que eu não sou deste mundo, e que essa matéria é uma matéria extremamente artificial para a minha real natureza, que a minha natureza é ser espírito, é viver no plano espiritual, eu pergunto, quem em sã consciência vai querer continuar aqui? Então, por isso que os projetos planetários terminam. Você nunca vai ver um planeta na superfície mega avançado, igual a Jornada nas Estrelas, né? Trem mirando no futuro, os negros lá ainda guerreando com os negros da galáxia. A bobagem total, as coisas não são assim. Vendendo arma clandestina. Né? Procurando quem queimou, quem fez todos os delitos das naves explodirem. Porra, essa foi legal pra caramba. Né? É o seguinte, o nova Jornada das Estrelas que tem, né? Eles foram, olha, além de estar no futuro já com Star Trek, eles foram 950 anos para o futuro deles ainda. Chegou lá, a merda era a mesma. Quase 1000 anos no futuro, não adiantou porra nenhuma, estava todo mundo em guerra, brigando com todo mundo, sabe? Acabaram com a federação, conseguiram acabar com a federação. Né? É muito besta. Não, tem umas coisas bestas, assim, esses escritores, eles viajam tanto na maionese que chega uma hora que a maionese é tão grande que eles escorregam e não sabem levantar. Fica lá melecada de maionese. Então, a verdade é essa. Toda a superfície planetária, todos nós somos espíritos, descemos, assumimos um corpo físico, e a morte é o retorno do espírito à nossa realidade espiritual. Né? Quando isso fica claro para você, que você é um ser que veio das estrelas, veio viver uma experiência de encarnação na Terra, por que você vai querer permanecer 2.000 anos, aqui, 3.000 anos, 5.000 anos? Por isso que eu falo, você acha que tem algum Atlante aqui com nós? Claro que não, nós estamos fora daqui faz tempo. Você está me entendendo? É isso que você tem que entender. Todos os espíritos que ascensionam não reencarnam mais. Não reencarnam mais. Por isso a minha frase lalaísta que faz todos os ufólogos virarem, né? Não no túmulo, mas quem está no túmulo já não se vira mais. Quando ouve eu falar essas coisas. Né? Todos os extraterrestres que nos visitam já estão mortos. Se você tiver um contato com o ET, pode ter certeza que você está falando com gente morta. Tá ok? Qual era a energia desses carros voadores? Antigravitação. Tá? Mas, Laércio, como eu produzo a antigravitação? Aí você tem que ter uma fonte de energia. Né? Essa fonte de energia... Eu não vou ter tempo de explicar isso aqui agora para vocês, tem que fazer um curso de física quântica meu. Isso aqui é o módulo de ponto zero. E por incrível que pareça, né, essa tecnologia aparece discutida exatamente no seriado Stargate Atlântida. Tá? Um negócio desse tamanhozinho assim, era a fonte de energia, eles enfiavam ela, fazia a cidade inteira funcionar. Não é nuclear,
É módulo de ponto zero. Vamos pesquisar isso. Ah lá, meninos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês se lembram que na semana retrasada, de 14 para 15, né? No mês passado, nós tivemos a nossa grande visão ufológica. Você sabia que nesse mesmo dia, a NASA detectou 150 OVNIs na órbita terrestre? É como se uma frota chegasse ao planeta e coincidiu deles virem visitar a gente quando chegou. Olha que interessante. Eles vieram visitar nós, cara. Vieram trocar umas ideias. Olha o privilégio. Aqui no Brasil, Limeira. Você está entendendo? É uma frota muito grande que chegou. De vários tipos de naves. Eles fizeram questão de se mostrar. E aí veio se mostrar para nós no dia 14. Nós tivemos uma experiência maravilhosa. Eles sobrevoarem, fazer curva, conversar com a gente. Pessoal, para vocês que não viram, nós temos essa declaração de todas as pessoas que estavam lá, um grupo. Tem a nossa declaração na internet desse contato que nós tivemos no dia 14 para o dia 15, em nossa vigília ufológica aqui em nosso ashram, tá? Então assistam lá para você ver a declaração de todos eles, que coincidiu exatamente quando a NASA, né, detectou esses 150 OVNIs que estavam em órbita da Terra, que chegou e foi visto, né? E nós também vimos. Nós não vimos 150, nós foi um só. Mas já está de bom tamanho. Né? Em quais planetas ou luas do sistema solar é possível vestígios dos Atlantes? Então, é possível que a gente encontre vestígios dos Atlantes na nossa própria Lua, é possível que a gente encontre vestígios dos Atlantes em Marte, e é possível que a gente encontre alguns vestígios dos Atlantes em algumas luas de Júpiter. Tá? Na Lua é muito mais fácil, porque a Lua, não tendo atmosfera, ela conserva muito mais do que você ter 10 mil anos de um material em Marte. Certo? Ele pode se corroer, pode ser destruído e tal, né? Mas tem muitos mistérios. A própria NASA já fotografou um negócio, um objeto gigantesco, um tipo de monolito em Marte gigante, que eles não sabem o que é. Agora eles estão querendo montar uma missão lá pertinho para ver o que é aquele trem lá que natural não é. Não, isso o deserto aqui é de artista. O deserto é de artista. Já foi desvendado vários artistas. Agora até no Brasil botaram um lá no Nordeste, uma teia de amianto em pé. Né? Monolito nordestino. É assim, filho. É uma desgraça. Telha brasilita. Ninguém colocou uma telha brasilita em pé no Nordeste só para tirar sarro. Brasileiro não tem jeito. Já pratico seus ensinamentos. É suficiente, o que quer dizer? Para eu conseguir entrar em contato e ver os ETs? Bom, aí não é comigo. Aí não é comigo. Eu acho assim que todos nós seres humanos, nós estamos passando por um processo de acordar. Tá? Uns mais rápidos, outros ainda com muitas barreiras kármicas. Eu só posso explicar. Vai ter contato com CTs, pessoas com pouco karma. Não sei se vocês entenderam o que eu estou falando. Tá? Entendeu? Inclusive, é uma das características das exigências dos Greys, né? Só entra dentro de suas naves a seu convite, assim, um convite formal, não abdução. Abdução é outra coisa. Pessoas que tiverem realmente amor em seu coração. Senão, não. Com esse discurso, você acha que eu vou acreditar que aqueles caras tá assim com CTs, tem base? Mas você tá louco. Transferindo tecnologia ainda? Nunca. Sai fora. Você precisa de contrato escrito, né? Os caras vêm aqui e detona tudo se quiser. Você se lembra que eu falei para vocês que eles destroem a terra na pedrada, na estelingada? Não precisa nem de arma sofisticada, só jogar pedra aqui. Desvia um asteroide e joga em cima de nós. Acabou. Destrói tudo aqui.
Eu já falei que uma raça muito avançada que se desloca no espaço, nós não teríamos chance nenhuma com eles em nada. Eles não teriam, nós não teríamos absolutamente nada que eles queiram. Para que fazer um contato com a gente? Para quê? Fazer o quê? Nós não temos nada que eles querem. Se fosse analisar por esse lado. Só que as coisas não são assim, vocês estão vendo, eles estão coordenando a vida no plano espiritual para cá. Tá? As pessoas que estão nas trevas aqui que faz tudo isso. Faz guerra, confusão, conflito, rouba da saúde, rouba a verba do Covid. Tão filha da puta que o ser humano é, né? O ser humano, ele aproveita da desgraça humana. Olha que louco. O que você vai fazer com um cara desse? Você vai fazer com um político desse? Esses são os caras com muito karma. Então, numa transmigração estelar, nós temos que jogar lá na Idade da Pedra. Em planetas muito primitivos para ele lutar pela sobrevivência. Sabe? Então, é bem por aí que as coisas acontecem. Né? As luas de Júpiter, seria Europa e Ganímedes, são as luas mais interessantes, certo? Mas veja bem, Atlantis na Era da Luz, você tem que... presta atenção, duas coisas importantes. Existia o Atlante antes da guerra final e depois da guerra. Antes da guerra, são os caras que foram fazer pesquisa nas estrelas, com a tecnologia de gráfitons tal que ele tinha. Bom, esses ainda não estavam na luz, igual nós, indo para Marte agora, indo para a Lua, Elon Musk, botando um monte de satélite, que ele quer ganhar dinheiro. Esse é o ponto-chave da questão. Não são espiritualistas, fazendo pela espiritualidade, pelo despertar da humanidade, de jeito nenhum. Aí nós vamos ter o Atlante na Era da Luz. Então, esse Atlante na Era da Luz, eles começaram a perceber a desintegrar. Presta muito, isso é muito importante que vocês entendam, é o que vai acontecer aqui na Terra. Nós vamos desinteressar totalmente pela vida material. Nós não vamos investir mais em construir nada aqui neste mundo. Nós não vamos investir em construir tecnologias, computador, máquina. Não, de jeito nenhum. Por isso que na Era da Luz parece que não tem mais cidade, não tem mais mapa, começa a sumir, o cara vai para o campo, fazer uma casa de pedra e fica lá. Entendeu? E começa a sumir a civilização porque as pessoas começam a ir embora. Elas começam a abandonar a matéria. Quando você descobre tudo isso que eu estou falando, isso é iluminação. Isso que o budista te ensina, iluminar. Iluminar é abandono da matéria. Você vai embora do planeta Terra. Então as pessoas não vão construir uma puta civilização, uma puta... E aí nem vou para Marte fazer uma base em Marte, um material. Cara, você não vai fazer base material em Marte depois que você morrer. Pensa assim, morri. Vou para Marte fazer uma base. Pô, eu morri, cara. Não tem mais nada a ver com a matéria. Então é isso que eu quero ensinar para vocês. A ficção científica, o avanço tecnológico, a gente abandona tudo. Certo? A gente abandona a matéria, a gente vai embora daqui. Nós temos que nos desapegar a tudo que nós construímos nesse mundo material. Você vem de mãos vazias e parte de mãos vazias. A gente só leva o que está dentro da nossa consciência, aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente evoluiu internamente. Esses são os verdadeiros valores que vocês devem procurar todos os dias da vida de vocês. Nada material, nada de luxo, nada de carro último tipo. Tá, tudo isso aí é uma grande bobagem. Isso é Maia, isso é a verdadeira Maia. As pessoas que jogam sua vida nesse caminho, esse é o mundo de Maia, é o mundo das ilusões. Você não vai levar nada disso. Você não vai crescer com isso. Você vai gerar karma com isso. Você gera conflito, você gera guerra. Né? Veja um político. Quando ele rouba da saúde, ele provoca o sofrimento de muita gente. Vamos supor, o cara roubou, o cara não montou os hospitais no Rio. Quanta gente não sofreu e morreu de Covid por não ter hospital? Por causa de quem? De um filho da puta que roubou. Esse dinheiro, ele está lá na piscina, bem bom. Veja bem, como que você vai usufruir de um dinheiro que é em cima do sofrimento e da morte de outras pessoas? Você acha que os caras lá em cima não anotaram tudo? Quem faz isso? Quem rouba desse tipo? Marxista. Porque acha que não tem vida após a morte. Ateu, que acha que não tem vida após a morte. Então o cara
quer viver, roubar tudo aqui, fica tudo aqui, porque morreu, acabou. Mas a grande surpresa desses caras é quando eles morrem e vê que não acabou. E vê que ele vai ter que prestar conta de tudo isso, de seus atos, de suas atitudes, e vai ter que reencarnar pela lei do karma, a qual está submetido. Esse é um aspecto. Mas o futuro da Terra não é o futuro de fazer uma puta tecnologia. Nós vamos abandonar esse planeta vai ficar abandonado depois que nós estiver aqui, aí nós empresta o planeta para corintiano voltar para a Terra de novo. Sofrer, pagar karma, aquela coisa toda. Volta na Idade da Pedra. Da mesma forma que eu falei para vocês que a Era da Luz Atlântica acabou e começou a civilização 8.000 anos atrás de novo, do zero, até chegar nos egípcios, nos faraós, tal, né? Quem olha o planeta do jeito que eu olho, a gente vê o faraó um bando de maluco, idiota, né? Aqueles imperador que não sabia bosta de nada, né? Para se enterrar naquelas tumbas cheias de ouro, cheias de tudo, né? Achando que vai levar aquele para outro mundo. Tem que ser muito idiota. Né? Você está me entendendo? As pessoas ainda ficam idolatrando os egípcios como se eles fossem os grandes sábios. Eu não sabia bosta nenhuma. Sabia. Né? Hã? Ah, achava que sabia. Os verdadeiros sábios, aqueles que entram vazios e partem vazios. Né? Tudo é jogo do ego, jogo de poder. Como se ele morresse e fosse faraó do outro lado. Né? Tem um monte de escravo lá, cuidando dele do outro lado. Você vai ver o que vai acontecer do outro lado com você. Professor, esta é a mais prova então que o contato está próximo. Pois eles estão se mostrando com essa aproximação de 150 naves que foram detectadas. Com certeza, o contato está próximo. Tá? Vai pegar todo mundo desse mundo. Quem não está muito por dentro das coisas, vai estar lá no barzinho, no boteco, tomando cerveja. E, opa, puta que pariu, apareceu o negócio. Né? Mas não sabe o que fazer da vida, né? Que o mundo, vai começar a mudar de uma forma que vocês não têm noção. Né? Existe alguma forma de saber se temos pouco karma? Né? É muito engraçado. Tem um filme do Yogananda. Eu tenho esse filme, quem quiser assistir, do Paramahansa Yogananda. É um filme feito pelo próprio ashram dele sobre a vida de um discípulo dele. Não é a vida do Yogananda. Mas esse discípulo dele, né, depois... foi o discípulo mais amado que quando ele morreu, ele que foi o diretor de todo o trabalho do Yogananda. Né? E aí foi feito pelo próprio ashram dele esse filme, entendeu? É um filme documentário, mas é um filme. E aparece um ator fazendo o papel do Yogananda, né? E a história é que quando esse discípulo ele chega, né, ele larga tudo da vida dele, tudo que ele está fazendo, para ser discípulo do Yogananda. Então, quando ele chega na frente do Yogananda, o Yogananda dá uma analisada nele e fala: eu vim aqui porque eu quero ser seu discípulo. O Yogananda coçou a cabeça e falou: eu só estou aceitando ultimamente gente, discípulo com karma. Vocês estão entendendo? Porque muito karma só vai dar trabalho, dor de cabeça para o Yogananda, né? Entendeu? Então, tem que ser gente com pouco karma, né? O cara que já está já mais tranquilo, mais fácil de se elevar, de transcender, que não vai dar muita dor de cabeça para o mestre. Diferente dos discípulos do Osho, só deu merda. Né? Os discípulos do Osho nos Estados Unidos só deu merda. Só tinha karma pesado. Só karma pesado. Só é o que dá complicação. Né? Então é mais ou menos por aí. E vocês também procurem namorar e se relacionar com gente com pouco karma, viu? Se relacionou com gente com pouco karma, ó. Vocês estão na merda. Aprenda a fazer isso na vida também. Certo? Ok. Então, pessoal. Então é isso. Namastê. Muita luz para vocês. E amanhã, qual que é o tema mesmo, Luna? Amanhã é a Bíblia e os discos voadores? Isso. Amanhã nós vamos falar sobre a Bíblia e os discos voadores. Estão todos convidados, hein? Ô pastor, não vai perder essa, hein, pastor? Pô. Namastê, pessoal.